Vamos lá, já estamos no ar, 1h mais 15 minutos, é um Maranhão inteiro de audiência aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos com muita informação e, claro, os bastidores da política até as 2h15 da tarde. Você é o nosso convidado especial, você no rádio e na TV, acompanhando as principais notícias dos bastidores da política. Aqui comigo hoje na bancada, John Putrim, Gisele Marques, Kate Almeida também. Daqui a pouquinho a gente vai inclusive receber aqui no estúdio. Já estamos recebendo e vamos entrevistar daqui a pouco o prefeito de Imperatriz. Estamos ao vivo para a segunda maior cidade do estado e daqui a pouco o prefeito Assis Ramos é o nosso entrevistado aqui do Jornal da Difusora, tá bom? Mas hoje você vai ver também, nesta quinta-feira, novo levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Aponta que o Maranhão é o estado em que mais pessoas vivem na miséria. Baixada Maranhense é a região que lidera com 72% das pessoas dessa condição. O assunto, inclusive, repercutiu hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Aqui no estúdio, eu repito, vamos receber o prefeito Assis Ramos de Imperatriz. Vamos falar com ele, que já está aqui conosco no estúdio do Jornal da Difusora, para ser sabatinado aqui pela nossa bancada. Hoje é quinta-feira, gente. Está no ar o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que em todo o Maranhão nos honra aí nesse horário acompanhando as principais notícias dos bastidores da política. Vai mandando mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente registra qual bairro que você está em São Luís, qual cidade que você se encontra do Maranhão, que é imenso, né? 217 municípios em nosso estado. 989-9196-862 para você participar, mandando a sua mensagem para a gente via WhatsApp. A gente começa mais uma vez o nosso programa acionando Brasília, na capital federal. A nossa repórter Raniele Veloso, sempre bem informada, trazendo informações para o Maranhão inteiro de audiência. E a gente começa falando com a Raniele sobre a Comissão Mista do Orçamento, que aprovou mudanças nas emendas do orçamento secreto. Lembra? A gente falou sobre o assunto ontem aqui. Pois é, vamos dar sequência a ele. Tem gente achando, Raniele, que isso aí já é efeito Lula. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, viu? Tem gente aqui no Congresso já contando com a vitória do ex-presidente petista Lula e, por isso, quer colocar ali as emendas de relator, que ficaram conhecidas como emendas do orçamento secreto, como impositivas, ou seja, obrigando o governo a pagar e concentrando também o poder de liberação dessas emendas aqui com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Por isso que também uma outra mudança feita no texto foi que, além do relator geral do orçamento de 2023, que é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União Brasil, ele também vai poder indicar para quem vai essas emendas de relator. São cerca de 19 bilhões de reais para o próximo ano. Muito dinheiro, e isso também significa poder. Inclusive, durante as discussões na Comissão Mista de Orçamento, teve deputado que se posicionou contra, mas também os que se posicionaram a favor, e a gente vai ver aí dois posicionamentos, porque eles acreditam também que com essas mudanças terá mais transparência, porque vai ser obrigatório a dizer qual deputado destinou quanto para qual município. Vamos escutar. Ele avançou na transparência quando ele coloca, né, no seu artigo 77A, parágrafo 5º, que é obrigatório colocar o nome do parlamentar que destinou. Porque falar que veio da sociedade civil, do prefeito e de sei lá mais quem, óbvio que tem um parlamentar por trás, óbvio que tem alguém que tenha que chancelar. Então, eu estou enaltecendo porque avançamos nesse sentido. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós discordamos radicalmente da impositividade da RP9. Ela, de maneira nenhuma, ajuda naquilo que a gente quer construir na relação de poderes. Eu entendo que a própria existência da RP9 diminui o poder do Executivo. E é isso que eles querem, de fato, concentrar o poder aqui no Congresso Nacional, só lembrando que o ex-presidente Lula já havia se pronunciado contra essas emendas do orçamento secreto. Adalberto. Raniele, agora vamos falar da bancada do Maranhão. Tem um deputado aqui do estado que diz que vai votar a favor da PEC dos auxílios, mesmo no ano eleitoral, é isso? Está previsto para hoje a votação lá no Senado dessa PEC em 2 turnos, que era para ser a PEC dos combustíveis, mas agora é para turbinar o Auxílio Brasil, aumentar o Vale Gás e criar o auxílio caminhoneiro de R$ 1.000.
E o deputado Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, disse que vai votar sim a favor, e mesmo em ano eleitoral, que pela legislação, inclusive homologada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é proibido a criação ou reajuste de benefícios. Mas ele disse que é necessário. Vamos escutar a justificativa dele. Pode ultrapassar esse percentual do ICMS, que é o maior imposto embutido no combustível. Com isso, vai haver sim redução da gasolina, do álcool, do óleo diesel. É o que a gente espera. A questão do auxílio, no momento, eu tenho dito que o que move a economia é o consumo. A população brasileira, grande parte, cerca de mais de 12 milhões, está desempregada. Então, nessa crise ainda que estamos vivendo, que estamos passando por ela, a crise econômica, ela trouxe o desemprego e consigo trouxe alguns desajustes da pirâmide social. Há uma classe social que está empobrecida e é preciso levar recursos a essas pessoas. Ou seja, para haver consumo, é preciso colocar dinheiro na mão das pessoas. Portanto, o Auxílio Brasil hoje de R$400, se pudéssemos aumentar para 600, para 800, R$1.000, quanto mais recursos nesse momento chegar na mão do trabalhador, do cidadão, das pessoas que são necessitadas, é muito melhor para a sociedade. E agora, Adalberto, já tem senador que está denunciando irregularidades no texto desta PEC. De acordo com o senador Jean Paul Prats, que foi às redes sociais, essa PEC destina 1,3 bilhão de reais para uma empresa operar o Auxílio Brasil, porque tem mais de 1 milhão de famílias na fila de espera do programa. Além disso, ele também disse que 1 bilhão de reais seria destinado à Caixa para fazer publicidade. Na visão dele, isso é propaganda eleitoral, esse dinheiro seria usado para isso. E também uma outra irregularidade, de acordo com o senador, é que na PEC 16 tem um dispositivo para que o Ministério da Economia, sozinho e sem licitação e sem limite, escolha a empresa que vai operar esse auxílio caminhoneiro de R$1.000. Volto com vocês. Só uma última informação, o Tribunal Superior Eleitoral acabou de fixar os valores que não podem ultrapassar na campanha deste ano para presidente, tá? Os presidentes, os pré-candidatos nesse momento ainda, eles só podem gastar no primeiro turno 70 milhões de reais e no segundo 35 milhões de reais, e o reajuste foi de 26%. O TSE homologou isso na manhã de hoje. Volto com vocês. Obrigado, Raniele. Informação quente aí, direto de Brasília, com a Raniele Veloso, nossa correspondente, que amanhã volta conosco aqui a trazer as principais informações da capital federal. Muito obrigado. 1h mais 23 minutos, 1h23, e o Maranhão inteiro de audiência conosco aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Aqui no estúdio eu converso agora com o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos. Aliás, nós estamos ao vivo, prefeito, inclusive para a segunda maior cidade do estado, audiência imensa lá na região Tocantina, não só em Imperatriz, mas ali os estados também do nosso vizinho estado aqui do Tocantins também nos dão uma audiência enorme nesse horário. É um prazer tê-lo aqui no estúdio. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, estou à disposição. Sempre que sou convidado, tenho um prazer de vir aqui e prestar esclarecimentos sobre minha cidade, sobre o que for questionado. Bom, prefeito, antes de passar aqui para os nossos comentaristas, o senhor, a última vez que esteve aqui, falou sobre uma operação gigantesca na cidade, por um problema que atinge diretamente as pessoas, que é a questão das vias públicas, né, os buracos nessas vias. O senhor mesmo constatou, né, aquilo que a população já no dia a dia também constata, e o senhor, claro, como transitando pela cidade, percebeu um número muito grande, por exemplo, de buracos, e uma operação que estava naquela época sendo realizada. O senhor deu um número aqui grande, inclusive, e a gente ficou aqui pensando, quantas equipes vão ter na cidade para cumprir essa meta aí? O que o senhor diria hoje passado esse tempo, desse assunto ou da intervenção do município numa área que é importante para a população como essa? Nós tivemos um inverno muito rigoroso, né? Imperatriz tem problemas estruturais de décadas e esse inverno, estava falando ainda há pouco com o repórter, começou em setembro, né? E terminou praticamente agora em junho. Então, quase mais de 8 meses aí de inverno. Fora os problemas estruturais que a cidade tem, com o saneamento básico. A CAEMA no nosso município presta um péssimo serviço há décadas. Isso tudo cria uma situação bem delicada na nossa infraestrutura, sobretudo na época do inverno. Mas, graças a Deus, o inverno se afastou. Nós temos uma usina de asfalto própria do município. Estamos adquirindo agora uma fábrica de bloquetes também. A cidade de Imperatriz, ela tem um lençol freático muito próximo, né, do solo. Isso tudo favorece também para a infraestrutura ficar
deteriorada, de forma que o bloquete, em alguns lugares, é a melhor opção. De forma que agora, como eu falei, o inverno se afastou, as equipes do município estão tendo uma produtividade maior. Porque no inverno a gente fechava os buracos à noite ou durante o dia, vinha uma chuva torrencial e levava tudo. A gente está procurando alternativas, e o bloquete é uma dessas alternativas, para evitar que no próximo inverno a gente sofra tanto, né? A gente tem que se adaptar, é um fato, é uma questão climática que está acima da administração. Os invernos estão cada dia mais longos e mais rigorosos, mas graças a Deus nós estamos avançando e eu acredito que agora em julho os buracos já não tem mais na cidade. Estamos em pleno funcionamento, várias equipes, não só de tapa-buraco, mas de drenagem, e a cidade está melhorando. Gisele. Prefeito, já que nós estamos falando a respeito dessa questão de asfaltamento, de obras, aliás, tem esse sido o principal fator de reclamação, inclusive até de rejeição a alguns prefeitos ou de não aprovação de algumas gestões. Mas eu queria tratar aqui a respeito de supostas irregularidades em uma obra na Avenida Tropical Norte, no Jardim Tropical, prefeito, e que teria sido mal executada e havia sido feita uma denúncia a respeito desse tema. O que o senhor pode falar a respeito disso, prefeito? Olha, tem várias ruas lá que apresentaram problemas, sobretudo por conta desse inverno, dessas chuvas torrenciais. Mas todas elas estão sendo corrigidas, né? No inverno é difícil você conseguir corrigir a contento. A população reclama com razão, mas assim, não só nessa avenida da Tropical Norte que você falou, mas tem outras ruas lá que realmente apresentaram problemas. E nós estamos corrigindo tudo. Toda obra tem uma garantia, né? Seja do município, seja do estado, seja do governo federal. E todas elas estão sendo corrigidas. Não são poucas, são muitas, mas nós estamos agindo para corrigir. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a você que acompanha a gente pela TV, pelo rádio. Nossa boa tarde também ao prefeito Assis aqui com a gente. Prefeito, destacando aqui algumas áreas que são consideradas extremamente necessárias, né, no ponto de vista da atenção, inclusive. O senhor destacava aqui algumas situações da mobilidade, infraestrutura, mas o aspecto da saúde, por exemplo, Imperatriz é gigantesca, né? Segunda maior cidade do nosso... É um polo lá. Do nosso estado. E lá nós temos um macro-regional, um hospital, né? Que é fruto, inclusive, bem oportuna a sua vinda até aqui, porque nós recebemos algumas denúncias dando conta lá da utilização, digamos que errada do hospital, né? No que diz respeito ao atendimento da população, muita reclamação por lá. A quantas andam essa política de atendimento lá do Hospital Macro-Regional, hein, prefeito? A gente tem até um vídeo, né, Kate? Exatamente. Então, rodar então o vídeo para ilustrar, né? Enquanto o prefeito vai falando, a gente até pode colocar o vídeo já. O macro-regional é importantíssimo para a região, não só para a Imperatriz, que desafoga, né, essas cirurgias eletivas do Socorrão, que é o maior hospital ali de urgência e emergência, não só da região maranhense ali, mas a região tocantina como um todo. Então, assim, o macro é importante. O detalhe é que nesse período eleitoral, ele é utilizado de forma assim que eu classifico como até criminosa, né? Deputados lá, aliados do governo, se vangloriam nessa época de fazer os chamados mutirões, né? E cada um ali tem uma cota, né? Essa é a cota do fulano, essa é a cota do cicrano. E isso, esses mutirões, na verdade, para, no meu ponto de vista, eu assumo essa fala, é uma forma ilegal de compra de voto, né? É uma forma de compra de voto, porque toda compra de voto é ilegal, né? Então, fica cada deputado ali aliado ao governo com a sua cota, né? E causa isso aí, porque a fila das cirurgias eletivas, que tem que ter um fluxo normal de quantidades por mês, até para a condição do hospital, nesse período fica represada, aí cria-se as filas aí, cria esse descontentamento, porque é uma forma de compra de voto. A verdade é essa. E aconteceu na eleição para prefeito e está acontecendo agora de novo para a eleição para deputado,
para governador. Então, assim, é uma situação muito grave. Se vocês olharem, outros relatos já foram feitos em tempos anteriores, e é sempre nesse período. Há existe um represamento, né, desse fluxo de cirurgias eletivas para coincidir justamente no período eleitoral e as pessoas aliadas do governo ter esse benefício de ficar, tu tem uma cirurgia, tá aqui, vai lá, é da cota do deputado tal, entendeu? E aí, infelizmente, acontece isso. Todo mundo em Imperatriz sabe disso. Na realidade, não é só Imperatriz, gente. Na realidade, é no Maranhão, né? Todo mundo sabe. Você andar pelo Maranhão, esses hospitais aí ficam sendo utilizados criminosamente por esses pré-candidatos. Nós pedimos o posicionamento em relação a essa questão do hospital do macro regional lá em Imperatriz para o governo do estado, mas até o momento nós não recebemos nenhum posicionamento da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Comunicação do estado também sobre essa situação especial aí na saúde ligada ao hospital macro regional de Imperatriz. John Coutrin, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde a todos, boa tarde ao prefeito. Boa tarde. Recentemente, prefeito, o titular da Casa Civil, o ex-prefeito de Imperatriz, inclusive o Sebastião Madeira, esteve numa cidade, se não me engano, Presidela do Vale, e lá ele participava de um evento com o prefeito do município, que é do PDT, ele falava, olha, aqui é o prefeito do PDT, mas independente disso, o governo está ajudando o município. Eu queria saber do senhor, lá em Imperatriz, como está essa relação com o governo do estado. Nós temos o Madeira como secretário, essa relação está boa, quando mudou para o Brandão, como é que está o diálogo, as relações, o senhor já conversou com o governador Carlos Brandão, no sentido de implementar parcerias na cidade? Não tem relação boa. Eu até solicitei, como solicitei também na época do governador Flávio Dino, várias audiências, como eu já até falei aqui também, não era para tratar de assuntos do Assis, era para tratar sobre assuntos da cidade de Imperatriz. E a exemplo do governador Flávio Dino, ele também nunca me atendeu. Que pese lá ter o imperatrizense, o doutor Madeira na Casa Civil, mas também isso aí não fez diferença nenhuma. Eles vão lá de forma unilateral, como sempre foi uma conduta do ex-governador Flávio Dino, fazer as coisas do município ao arrepio da administração municipal, e está seguindo o mesmo curso com o atual governador Carlos Brandão. Não conversa, os adversários são inimigos, né? Mas da minha parte eu mandei foi ao ofício, inclusive noticiei, querendo conversar com ele, para a gente falar sobre o saneamento básico da cidade, a péssima prestação de serviço da CAEMA. Por que eu falo da CAEMA? Falo do saneamento básico. O saneamento básico ele atinge tudo. Os dois assuntos que foram elencados aqui, tanto a questão da infraestrutura como da saúde. Não se tem uma cidade saudável com um esgoto a céu aberto. Não se tem uma cidade com a infraestrutura boa, onde a CAEMA abre buraco lá, não fecha e acaba com toda a malha viária da cidade. Então, assim, a relação é de respeito, né, da minha parte sempre, mas não há qualquer conversa. Eles se colocam assim como o Assis é adversário, eu não quero falar. Assim foi com o governador Flávio Dino e assim está sendo com o governador Carlos Brandão. A verdade também tem que ser dita, eles foram lá com um recapeamento das ruas, anunciaram 30, não fizeram 30, anunciaram agora 70, me parece, pelo que eu ouço lá, eles também não informam nada para o município, é um negócio assim surreal, eles fazem as ruas lá, não dizem, vou fazer nessa rua. Eu, algumas vezes, tive até que mudar a programação da prefeitura, porque eles chegam e fazem, entendeu? E a população não tem nada a ver com isso, eu não vou criar um obstáculo. Tem que pedir licença para a prefeitura não, prefeito? Tem que pedir licença, mas não pede. Zero, né? Não pede licença, não pede autorização, eles colocam assim a administração pública alijada de tudo. E a gente não questiona assim ao ponto de embargar a obra, porque a obra é necessária. A população não vai entender essa briga, essa confusão, essa questão burocrática. Então a gente fica ali deixando eles fazerem, mas a postura é muito violenta, é muito constrangedora para o prefeito. E isso eles fazem no Maranhão todo. Comigo é sempre mais acentuado. Acredito que pela importância que a Imperatriz tem, pela minha postura de ser oposição, mas o fato é que não há relação, a relação não é boa. Estão fazendo lá alguns quilômetros, recapeando, né, alguns quilômetros de asfalto. Foi feita uma propaganda de 70 quilômetros, não tem nem 10% disso feito, pelo menos não foi informado para a gente. Eu ando nas cidades, eu vivo a minha cidade e não tem isso. Agradeço ao que está vindo, né, a população precisa, está sendo útil, mas é feito de uma forma muito truculenta e de uma forma muito
descortês, né, com o prefeito e com a população também, porque ele está fazendo algumas ruas que a nossa Cinfra, eu como prefeito, nós tínhamos sugestões melhores, né, de lugares que precisa até mais, né? Então, é terrível, gente, a forma como o governo do estado trata as cidades que não são aliadas politicamente a eles. O senhor falou ainda há pouco que, né, nas tratativas aí com o governo, no caso com o governador Flávio Dino, no governo anterior, o senhor estava tentando buscar um caminho de diálogo para assuntos de interesse, claro, do município, né, como prefeito do município, não para assuntos pessoais. Mas eu queria agora falar de um assunto que é pessoal. O senhor tem uma propriedade privada e a gente leu aí informações a respeito de uma abordagem que foi feita lá na sua fazenda. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que o senhor recebeu essa abordagem. O senhor, inclusive, que é delegado, né, que conhece bem como é que funciona esses trâmites e até a forma como se deve se postar alguém que faça esse tipo de atividade. Né? É uma situação muito constrangedora, não é de hoje que essa perseguição em cima da minha gestão, da própria pessoa do cidadão Assis, acontece aí. Tanto pelos meios, pelas instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, também o Ministério Público, infelizmente até o Ministério Público está embarcando nisso, e agora, quarta-feira, é uma tradição da minha família, a gente fazer uma missa nesse período, nós somos católicos, no período de São João, inclusive meus pais estavam lá, foram de Timon para lá, e um tio meu foi de Piracuruca para o meu sítio lá, e surpreendentemente eu abordei lá 3 indivíduos que estavam lá sem ordem judicial, tirando fotos, fazendo vídeos. O caseiro me alertou, eu estava lá ajeitando as coisas, e quando cheguei lá abordei os indivíduos. Felizmente eu tenho esse preparo, né, porque sou delegado de polícia. Quando eu abordei, eles ficaram bastante nervosos, trouxeram uma história cobertura, dizendo que era da UEMA, que estava vendo isso e aquilo. Não colou, porque, modéstia à parte, a gente sabe quando a pessoa está falando a verdade, quando é só uma história cobertura. E, enfim, foi muito constrangedor, poderia ter acontecido uma troca de tiros, poderia ter acontecido mas, graças a Deus, eu tive paciência, conversei com eles entraram em várias contradições, eu consegui reter o documento dele, até para saber quem era. Eles disseram que era da UEMA, eu perguntei cadê a identidade funcional, né, para eles apresentarem. A gente, inclusive, está com as imagens aqui. Exatamente. Essa imagem foi eu que fiz, né? Eles lá dentro do sítio lá. E não tinha autorização judicial, não tinha ordem judicial, tirando foto, tirando a minha privacidade, invadindo uma propriedade privada. E a gente, eu com alguns contatos, entrei em contato com um colega delegado e, para minha surpresa, eram 3 policiais militares, né? Que lotados no Ministério Público. Inclusive um lá, depois de eu tanto questionar, usando técnicas mesmo de interrogação, ele disse, não, eu sou do Ministério Público, mostrou uma carteira do Ministério Público. Eu até achei que fosse assim alguma coisa falsa, né? Porque o Ministério Público é um órgão que tem muita credibilidade. Eu nunca imaginei que pudesse mandar policiais, né, invadir uma propriedade. Então, foi bastante constrangedor. E a gente fica muito preocupado. Eu fui hoje ao Ministério Público, falei com o Procurador-Geral de Justiça e, para minha surpresa, ele não soube me explicar, disse simplesmente que não sabia, que era para eu representar, que ele ia me responder. Então, assim, é um negócio, eu não sei onde é que vai chegar isso, gente, entendeu? Eu sou delegado de polícia, né, e as pessoas, e 3 policiais invadem minha propriedade, né? Sabendo que eu sou delegado de polícia, eu fico imaginando um cidadão comum, né? Como é que vai fazer? E se eu tivesse me precipitado? Ora, um dia desse, o prefeito da cidade vizinha, Imperatriz, foi assassinado dentro da sua propriedade. Recentemente, houve a morte aí dos pais do deputado Kleber Verde, na zona rural também. Então, assim, é um negócio que a gente só acredita porque está vivendo, e eu fiquei muito decepcionado com a resposta que foi dada pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, eu venho aqui solicitar mais uma vez em público e dizer que é o cidadão Assis, né? É o cidadão Assis que está solicitando um socorro do Ministério Público. O que é isso? O que é que esses policiais... E outra, sempre omitindo a condição de policial. Ora, eu aprendi na academia de polícia, né,
que a primeira coisa que você faz numa diligência policial é se identificar. Estava Até armado, você... prefeito? Estava armados? Eu não vi armas, né? Porque eles trancaram logo o carro e ficou aquele perrengue, não foi momentos bons, entendeu? O senhor acionou nesse momento a polícia? Aí eu acionei a polícia de Formosa, né? Porque ali fica entre Formosa e Grajaú. E quando a polícia chegou, eles já tinham ido, porque eu não tive como mantê-los Eu fiquei com receio também de até cometer algum exagero, né? E meus familiares estavam lá, começaram a me acalmar, entendeu? E aí eu fiquei com os documentos e eu não tive como mantê-los, até porque eu estava sozinho e eram 3, né? E eu fiquei com receio de dar um problema maior. Eles foram sem os documentos? Sem a identificação funcional, eles entregaram... Não, eu digo, depois que sim, aí eu fiquei com os documentos, até no mínimo, né? Eu tinha que saber quem realmente estava lá dentro. Liguei para um colega delegado lá de Imperatriz e, para minha surpresa, quando eles saíram, eu disse, não, vocês aí são policiais militares. Eu digo, mas por quê? Liguei para o comandante do pilotão, né, de Formosa, se ele tinha mandado alguém lá averiguar alguma coisa. Não, quando eu mostrei a identidade deles pro sargento Franklin, ele disse, rapaz, não sei nem quem é, não é lotado aqui. Então, o que é isso? Onde é que nós estamos, né? E para minha maior surpresa, quando eu chego no Ministério Público, eu achei que ia ter uma resposta convincente, pelo menos para me acalmar, né, para eu não ficar preocupado com a minha integridade física, né, e da minha família, a privacidade minha. Ele disse que não sabia, simplesmente disse isso, que era para eu representar, que ele ia responder nos autos. Então, assim, é um absurdo, e aqui eu faço eu também, como presidente da AMIRTS, né, presidente da Associação dos Prefeitos da região Tocantina, e dizer que a gente está deveras decepcionado, né? Mesmo que fosse alguma investigação ou algo, tem que apresentar uma ordem judicial. Sim. Tem que se identificar. Se acontece isso comigo, não é porque eu sou prefeito, não. Eu sou um delegado de polícia, sou um cidadão de bem, entendeu? Então fica aí a minha total decepção e exigir ao Procurador-Geral de Justiça que ele explique não só para mim, não, explique para a sociedade maranhense que espécie de atuação é essa do Ministério Público, que sempre teve, inclusive comigo como delegado de polícia, uma parceria muito grande. Mas esse tipo de coisa não dá para se admitir. O que esses policiais faziam lá? Por que eles não se identificaram? Eu me identifiquei. É natural da postura do policial. Olha, sou eu, estou aqui, minha identidade é essa. E é uma exigência de todo cidadão e da própria lei. É o mínimo, né? Rapaz, eu estou estupefato aqui porque assim... É grave. É grave. Um espaço desse que a gente começou, inclusive, falando a respeito dos problemas da cidade, que poderia ser muito bem aproveitado para a gente falar a respeito da gestão. A gente tem que entrar num tema como esse para mostrar a gravidade de uma situação como essa. Eu lamento muito que isso possa ter acontecido, não só pelo fato de ser o prefeito de uma cidade, mas, repito, aqui, inclusive as palavras do prefeito Assis. Cidadão. Qualquer cidadão, numa situação dessa, é ferir de morte direitos individuais, é ferir de morte princípios que têm que ser defendidos dentro de um Estado democrático de direito. E a legalidade disso, né? Só um adendo, quando eu questionei lá, eu não sei qual o cargo que ele exerce, era um promotor que estava lá, ele perguntou para mim por que eu não prendi os policiais. Por que o senhor não deu voz de prisão para o policial? Eu digo, doutor, eu estava com a minha família em casa, né? Eu não tinha nenhuma algema, nenhuma viatura lá, como é que eu vou prender sozinho 3 policiais militares? 3 policiais. Transfere a responsabilidade. Entendeu? E é um absurdo. E não estava lá só, não estava eu e o Procurador-Geral de Justiça, não tinha advogados, o presidente da FAMEN estava lá, que também ficou abismado. Está todo mundo sem saber o que está acontecendo. É muito sério, a gente vai continuar acompanhando. Inclusive, fica o espaço aqui aberto também para que o Ministério Público se manifeste a respeito dessa situação. A gente vai continuar acompanhando o caso, como nós dissemos aqui, você em casa, você que nos assistindo também deve ter constatado, é uma situação realmente grave. Prefeito, obrigado pela presença aqui no Jornal da Difusora. 1h mais 44 minutos, 1h44. A gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo agora, na volta a gente vai falar sobre vários assuntos, vamos fazer aquele giro lá com assuntos de Imperatriz, lá em Caxias também a gente vai fazendo balanço aí sobre esse período junino que está se encerrando aí, né? Lá, inclusive, a Prefeitura fez um trabalho
divulgação desse São João em Caxias, muito grande. E a gente vai saber daqui a pouco um balanço, inclusive, desse trabalho lá. Tem, claro, as informações de bastidores com os nossos colegas e vamos analisar daqui a pouco os números da Fundação Getúlio Vargas. Não saiu o IBGE, saiu dados da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, seríssima, sobre pobreza, miséria no país. E a gente traz os dados para você daqui a pouquinho também aqui no Jornal Difusora. Um instantinho só. Uma hora mais 48 minutos, muito bem, já voltamos aqui com o Jornal da Difusora, com John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida no nosso Jornal da Difusora. John Coutrin. John Coutrin, vai lá, John. Aê! Todo mundo se identificando. Para quem está na televisão, estão se identificando espertos aqui. Nossa bancada está esperta. Uma hora mais 49 minutos, 1h49, vamos juntos até as 2h15 com muita informação para você. E olha só, em comemoração ao mês do meio ambiente, o Sistema Difusora separou diversas dicas para você implementar na sua rotina e, claro, colaborar com a preservação. Você sabia que uma torneira aberta pode gerar um desperdício de até 1.300 litros de água por mês? Evite o desperdício. Meio Ambiente em Pauta é um oferecimento Vale. Meio Ambiente em Pauta no oferecimento Vale, 1h49 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora, gente. Vamos para Caxias agora, porque você sabe, né? Terminou a temporada junina. É hora de fazer um balanço, inclusive, lá em Caxias. Zé Carlos, foram 13 noites de festa, é isso mesmo? Boa tarde. É isso mesmo, Adalberto. Boa tarde para você e boa tarde a todos. 13 noites, 13 dias de muita folia junina aqui na cidade de Caxias. E o que é melhor, viu, Adalberto? Não houve incidentes ou ocorrências graves nesse período. Foi um evento considerado bastante seguro, tanto pela organização como também pelas pessoas que estiveram no local, os caxienses e os turistas que prestigiaram essa festa. A nossa equipe conversou com o prefeito da cidade e ele fez uma avaliação sobre a temporada junina. Vamos ouvir. Aqui nesse tablado passaram diversas atrações culturais, como meu boi, quadrilhas juninas, quadrilhas estilizadas, Dança Lili, todos uma alegria exuberante de um verdadeiro caxiense. Tenho certeza que vai ser o nosso objetivo. Visitamos todos os barraqueiros, todos os aposeiros, todos com a consciência tranquila, que conseguiram juntar uma renda extra para a sustentação da família. Assim é o nosso São João. O São João é repleto de cultura. É isso, Adalberto. E ontem foi encerrado com o final do concurso de quadrilhas, a mostra de quadrilhas, alguns shows musicais, inclusive ontem o Parque da Cidade teve um público recorde, imagens realmente impressionantes. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Boa tarde para todos aí em Caxias acompanhando a nossa programação. 1h51 minutos, daqui a pouquinho vai começar o Jornal da Difusora em Caxias, Imperatriz também. Agora a Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Os alunos da Rede Municipal de Ensino de São José de Ribamar, que participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, obtiveram o melhor resultado da história no município na competição. 8 estudantes foram premiados com medalhas de ouro, prata e também de bronze. A entrega das medalhas e os certificados foi com a presença da administração da Prefeitura de São José de Ribamar. Como forma de agradecimento e também de incentivo, a Prefeitura premiou os alunos com notebooks, tablets e smartphones. Na solenidade também foram premiados 39 alunos do município que, segundo a organização da OBMEP, obtiveram excelentes resultados na competição. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Uma hora e 52 minutos. Kate Almeida, o governador Carlos Brandão amanhã termina hoje, né? A licença do governador. Como é que fica a situação no final de semana? Que informações a gente tem por enquanto? Ainda de bastidores, né, Adalberto? Porque nós não temos nada oficial publicado ali na página do próprio governador Carlos Brandão, nem mesmo do Estado. Então, até agora, o que se sabe de concreto é que hoje termina, portanto, a licença e amanhã, né, hipoteticamente, né, ele deveria retornar. Existe também uma informação de bastidores de que, de fato, ele retornaria amanhã, mas nada, repito, oficial. Agora, o que tem de oficial mesmo, Adalberto, é uma fala do governador Carlos Brandão, ainda, né, nesse tempo aí que está ainda internado, ele numa entrevista reiterou
a questão das obras. Lembra aquela questão das obras, Gisele, que a gente falava aqui? Eram 500 inicialmente, agora deu uma caída, viu? Deu uma quedinha aí, agora são 400. Ela entregou 100, Kate. A gente só não sabe por onde, mas tem 400 obras ainda que devem ser entregues e, de acordo com a própria fala do governador Carlos Brandão, até domingo, termina domingo o prazo, né? O prazo, aliás, normal, porque senão a partir da segunda-feira já está vedado. Então, até domingo tem aí, portanto, esses dias para entregar as 400 obras, portanto, anunciadas aí pelo governo do estado. Agora, a gente não tem, né, informações também sobre essa dinâmica, nem sobre essa programação de entrega, tampouco do que seriam essas 400 obras. O fato é que a gente está aguardando, aliás, o estado como um todo está aguardando essas obras. E aí, eu acho que aqui nessa bancada, eu acho que foi Eduardo Ericeira, aliás, um abraço para o Eduardo, ele até comentava assim, não vale peixe, não está nessa conta dos 400 a entrega de peixe, nem de cesta básica, porque não são obras, né? São ações pontuais. Então, até domingo é o prazo para finalizar, portanto, aí a questão da entrega oficial de obras. 1h mais 54 minutos, 1h54. A gente vai fazer o seguinte agora. Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores e equipamentos para você ou para sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, hein? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada na Zayo Informática, você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, viu? Os preços, olha, cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa com frete grátis. Atenção, hein? Para toda a ilha. Toda a ilha com frete grátis. Confira em zayoinformática.com.br ou pelo WhatsApp 919-8428-4649. A Zayo Informática fica na rua 9, quadra 14, número 49, do Quatrac 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai trazer mais detalhes para você, inclusive sobre a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que apontou o Maranhão como o estado mais pobre do país, infelizmente, né, gente? A região da Baixada Maranhense é a que mais sofre entre todas as regiões do estado, segundo esse levantamento, essa pesquisa que acaba de ser divulgada. A gente vai para o intervalo, volta já já. Uma hora mais 59 minutos, voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição na bancada de João Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Cadê Eduardo Ericeira? Cadê Eduardo Ericeira? Eduardo Ericeira anda sensualizando no Instagram. Nas redes sociais você acompanha por onde anda Eduardo Ericeira. Cada detalhe. Grande Dudu, segunda-feira vai estar com a gente aqui, se Deus quiser. 1h e 59 minutos, você ligado aqui no nosso Jornal da Difusora. Olha, o São João está acabando, hein, gente? Está acabando mesmo, mas ainda temos programação para você, hein? O Arraial Golden Shop Calhau Difusora ainda está rolando. Até hoje. Hoje é o último dia, hein? Despedida. Muita diversão, músicas, danças e comidas típicas lá no Golden Shop Calhau. Lembrando que a programação começa a partir de 7 da noite. Logo cedinho, né? Legal, um arraial para a família. Não fique fora desse grande arrasta-pé. O Arraial Golden Shop Calhau Difusora é uma realização cultural. O Bomar. Despedida do Arraial Golden Difusora, sucesso absoluto, hein? 2h da tarde, você ligado aqui com a gente no Jornal da Difusora. Olha, mais uma pesquisa, infelizmente, apontou o Maranhão como o estado com o maior número de pessoas vivendo na linha da pobreza. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, mais da metade da população do Maranhão vive na miséria. E a Baixada Maranhense é a região mais pobre do país. O deputado Wellington do Curso, um dos poucos presentes na Assembleia nesta quinta-feira, usou o espaço tanto no pequeno como no grande expediente para repercutir os números de uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, que ganhou destaque na imprensa nacional e que pontua o Maranhão como o estado mais pobre do Brasil. Isso traz para a Assembleia a nossa decepção. A decepção do Maranhão, a decepção da população que acreditou no ex-governador Flávio Dino, que ele iria mudar a vida das pessoas, que ele seria a mudança. Mas a mudança veio foi para pior. Então a decepção de muitas famílias que estão vivendo na pobreza. Nós tínhamos, quando o governador Flávio Dino assumiu, 4 municípios dentre os 10 mais pobres do Brasil. Ele saiu e deixou 8 municípios dentre os 10 mais pobres do Brasil. E mais grave ainda, 40 municípios dentre os 100 mais pobres do Brasil.
Nós temos 1.400.000 maranhenses vivendo na extrema pobreza e agora sai dados, informações que o Maranhão tem 57,90% de maranhenses vivendo na pobreza. Os dados revelam que o Maranhão é o estado mais pobre, com 57,90% da população nessa situação. Acima do Maranhão, aparecem na lista os estados do Amazonas com taxa de pobreza de 51,42%, Alagoas com 50,36% e Pernambuco com 50,32%. O estudo divulgado pela FGV Social destaca ainda que a pobreza no Maranhão atinge mais de 4 milhões de pessoas, de uma população de pouco mais de 7 milhões. Nos últimos 2 anos, não houve recuo nos índices de pobreza no Maranhão. A maior taxa de pobreza observada está na região da Baixada Maranhense, onde mais de 72% da população vive com menos de R$ 497 por mês. Uma situação em que não se consegue suprir nem as necessidades mais básicas. A Baixada, que é afetada com a pobreza, não teve políticas públicas, não melhoraram a qualidade de vida, não melhoraram o IDH e ainda sofre com a questão do ferry-boat, um transporte de difícil acesso para a população, um transporte caro, sem segurança, que a população é humilhada. Olha, a nossa produção entrou em contato com o governo do estado, mas até o momento nós não obtivemos resposta. Girar aqui com os nossos comentaristas, porque a situação é séria, os números estão aí, os dados são oficiais. Inclusive, esse levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas tem como base os números do IBGE. Né? Então, números oficiais. A gente não teve o censo, mas a gente tem pesquisas saindo, a própria PNAD contínua, né? Saindo com dados aí em relação ao Brasil, comparativo da região Nordeste e agora com o país inteiro, né? Nessa pesquisa. Conversar com você, Kate. Adalberto, só constata aquilo que a gente fala quase que todos os dias aqui, né? Quando se vê que no Maranhão mais da metade, quase 60% da população não tem sequer o que comer, né? Quem pôde assistir, e foi bastante repercutida aí essa notícia, viu na fala de uma senhora, de uma idosa, sabe, em meio a 7 pessoas de uma única família, dizer que quase que todos os dias deixa de almoçar para poder jantar, porque a noite é mais longa. E aí a fome, né, naquele momento ali, consegue de alguma forma driblar para o dia seguinte. É estarrecedor, né? Não se tem como brigar com números. Tá, e essa é a terceira, na verdade, né? É um terceiro estudo apontado aqui, só esse ano, mostrando a realidade do Maranhão, que perpassa a pobreza. A gente já está falando, gente, é de extrema pobreza. E repito, né? Outro dia desse, acho que essa semana, um colega aí, um influencer lá do interior do Maranhão, fez essa pergunta ao ex-governador Flávio Dino, e ele saiu falando sobre o censo que ainda não tinha sido feito. E nós temos aí números estatísticos sequenciados que mostra que o Maranhão ele tem só perdido, né? Ele tem só se afundado negativamente. Nós temos aí o estado aparecendo, é o 4º entre os 10 mais pobres. É muito sério isso, gente. E nessa pesquisa aí, Kate, especificamente da Fundação Getúlio Vargas, são 4 entre os mais pobres do país inteiro. E os dados mais negativos, infelizmente, são do Maranhão. Entre esses 4, os 4 já estão numa situação bastante complicada, né? Alagoas, Pernambuco. Mas o Maranhão está numa situação, infelizmente, ainda pior que os demais. Você, Gisele Marques, que é da Baixada Maranhense, como é que recebe uma informação como essa de que a região continua sendo uma das mais pobres do país inteiro? Muito triste, inclusive, assim, se você me permite, até pela pergunta, que a Baixada tem uma média muito maior, e aí eu quero aqui rapidamente dar uma explicação a respeito desses dados, só para a gente entender que a situação pode ser pior. Por exemplo, a Baixada Maranhense, esse percentual, ele é acima de 70%, vivendo na linha da pobreza. Mas no Brasil a média é 29%, só para a gente ter uma linha de referência, ou seja, 29% da população brasileira na média. Aí o Maranhão chega a quase 60%, a Baixada Maranhense acima de 70%. Mas esse tipo de pesquisa é feita em cima de renda per capita, e tem uma linha de corte aí que o FGV Social usou, que é o valor de R$ 497, ou seja, abaixo disso a pessoa é considerada pobre. Mas é preciso lembrar que quando a gente faz cálculo per capita, eu vou dar um exemplo aqui, como se, por exemplo, Kate recebesse R$ 900, eu recebesse R$ 100,
o John Coutrinho recebesse R$200. Então você pega, faz uma soma disso, dá R$1.200. Então é assim que é feito per capita. R$1.200 a renda dos 3, dividido por 3. 1.200 por 3 vai dar R$400 para cada um. Mas quando a gente pega e estratifica isso, não é verdade que cada um recebeu 400. Ou seja, eu estou com 100, Kate está com 900 e o John Coutrinho com 200. Então, quando você faz a média per capita, você acaba escondendo as desigualdades, onde tem uns que estão realmente ganhando mais do que os outros. Então, tem gente no Maranhão que vive com uma renda de R$85 por mês. Não é 497, que é a linha de corte usada no estudo do FGV Social. Então, é muito mais grave a situação do que a gente pode imaginar. E aí eu trago outros números. Em 2010, o Maranhão tinha 42 municípios classificados como os mais pobres do Brasil. Em 2014, isso baixou para 28. Em 2019, números do último censo, voltou para 40. Então, às vezes fica se utilizando estratificações desse tipo de estudo, desse tipo de pesquisa, para se contrapor à verdade. Como, por exemplo, tem um dado que diz que o Maranhão, o Ceará, mas os outros 2 estados, se eu não estou enganado, foram os que mais evoluíram na questão de sair da pobreza. Mas eu vou usar aqui uma outra analogia para dar um exemplo de que isso não importa. É como se, por exemplo, Adalberto, eu te devo R$100, o John Coutrinho te deve R$50. E aí, em um mês, eu consigo te pagar R$10. 10% de 100, aliás, R$10 de 100 é 10%. Portanto, eu consegui te pagar 10% da minha dívida. Minha dívida era 100 contigo. A dívida do John Coutrinho, eu estou fazendo isso para ser didático para as pessoas. Sim. A dívida do John Coutrinho contigo é R$50. Ele te paga apenas 50 centavos. 50 centavos de 100, de 50 é 1% apenas. Não é verdade? Eu te devendo 100, te paguei 10%. John te devendo 50, te pagou só 1%. Agora eu te pergunto, quem é que continua te devendo mais? Sou eu, que te devo R$90, é a mesma coisa. Claro. O que adianta você avançar e diminuir? Ah, porque o Maranhão foi o estado que mais avançou, diminuiu um pouquinho a pobreza. Bicho, nós continuamos sendo o estado mais miserável, pô. Não importa. E digo mais uma vez isso aqui, porque às vezes as pessoas se contrapõem com outras informações. Ah, porque o governo fez escola digna, o governo fez restaurante popular, o governo fez não sei o quê. Fez! Ninguém pode negar, é um fato. Agora, outro fato, isso não foi suficiente para tirar o estado da situação de miséria extrema. Então, são 2 fatos que podem ser ditos concomitantemente. Não se pode negar. Somos o estado com o maior número de municípios pobres e somos o estado onde o número de pessoas vivendo na linha de pobreza passa dos 58%, chega a quase 60%. E quando você vai para o número de pessoas na miséria, o percentual é muito maior. 2 horas mais 9 minutos, 2h09. Números que chamam a atenção, né, John? Mais um agora da Fundação Getúlio Vargas. Sem dúvida. Os colegas já colocaram muito bem, não é? Até olhava bem esses números ontem. O Maranhão continua com um percentual bem alto, não é? Em relação aos outros estados, pessoas vivendo na extrema pobreza. E também um outro dado aqui, sobretudo nos estados do Nordeste, né, e também que a pobreza aumentou. Os dados comprovam aí que, além do Maranhão, Pernambuco também, né, foi um estado aí que muita gente entrou na linha de pobreza. Ou seja, uma realidade do Maranhão, uma realidade também de alguns estados do Nordeste, que vem crescendo, não é? Esse número de pessoas ali na linha de pobreza, de miséria. E precisa, como os colegas já falaram ali, né, precisa de políticas públicas, políticas sociais. Mas eu sempre aposto, viu, na educação. Acho que a educação continua sendo um principal vetor, né, de desenvolvimento e de solução para essas questões. A gente precisa também da questão de discutir industrialização também no Estado, precisa avançar mais ainda essa questão de indústrias, né? A gente precisa, o ex-secretário sempre fala isso, né? Ele foi titular da pasta, fez algumas ações, mas Maranhão precisa progredir ainda muito mais. Então o Estado carece ainda, né, de muitas ações, e também a realidade do Brasil também não é muito boa, infelizmente, né? Maranhão, Estados do Nordeste, o Brasil passa por esse momento difícil. Acho que a pandemia agravou ainda muito mais a situação dos estados, e Maranhão, como já falamos, Pernambuco também, a gente lamenta muito, espera que isso possa melhorar no futuro bem próximo. E detalhe, né, a gente está num período muito sensível. Todos esses números, eles precisam servir e refletir para você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio, para que de fato a gente observe aí desses nossos pré-candidatos
Quais são as reais políticas de desenvolvimento, políticas públicas. Eu não estou falando de pão e circo, gente, porque agora, nesse momento, dar peixe, cesta básica, ok, porque as pessoas precisam comer. Mas o que é que tem para depois? O que é que tem para amanhã, para depois de amanhã? Para estimular os nossos jovens, para que as famílias tenham a sua renda. O que é que de fato nós temos? Então, isso é assunto de política pública. É fato. Os últimos anos, a gente tem visto e percebido o Maranhão cada vez mais mergulhado nesta desigualdade, infelizmente sendo aí destaque negativo num cenário nacional. Então, repito, observe muito bem nesse momento todos esses pré-candidatos. O João Coutrinho falava bem aqui sobre o Simplício, que apontou aí, né, algumas ações, mas que à época, fazendo parte desse próprio governo, que infelizmente, né, fracassou, até porque a gente sabe que só tem 6 meses aí, nesse quesito extremamente importante, que se agravou com a pandemia. A gente precisa encontrar, né, concretamente essas possibilidades para frente. Até porque a gente não vai fazer a mala e ir embora daqui simplesmente. São milhares de maranhenses precisando de comida, precisando se alimentar, mas precisando também encontrar um caminho seguro para investimento, um caminho seguro para qualificação, para educação, para que eles possam caminhar, né, com as próprias pernas. Isso é urgente. Tem até vídeo, Adalberto, já que a gente falou de distribuição de peixe de cesta básica, tem até vídeo circulando aí de peixe estragado que está sendo distribuído. Uma pessoa reclamando que o peixe que recebeu dessas doações estava sendo estragado. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que o seguinte, é que distribuir, e principalmente nessa época, ficar distribuindo alimentos, cesta básica, é uma declaração expressa da falência de um governo, é a declaração expressa de um fracasso, de uma tentativa de recuperar alguma coisa. E digo mais, aqueles que não conseguem se comover com esses números e com os nomes dessas pessoas, com as histórias dessas pessoas passando fome, essas pessoas já perderam sua humanidade. E aqueles que usam isso, a miséria e a necessidade do povo para se beneficiar politicamente, esses nunca tiveram humanidade. 2 horas mais 3 minutos, 2h13, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Diogo Coutrinho, o pré-candidato Laésio disse que vai votar em Bolsonaro, mas não espera ter o apoio dele aqui no Estado? O Laésio não gosta muito de se perguntar sobre isso, viu, Adalberto? Quando se fala em presidente Bolsonaro, se é o candidato de Bolsonaro, se Bolsonaro vai apoiar ele, de certa forma, mostra um incômodo, não é? Inclusive aqui, ele teve aqui aqui também. Exatamente. Ele já teve aqui? Já teve. Tá, porque outro dia ele estava postando na rede social que a gente não tinha coragem de convidar ele para vir aqui no programa. Lá no YouTube, tá. Lá no YouTube é só então, acessar lá que então, você vai conferir. Tá lá. Ele é que tem que falar a verdade, porque ficar jogando apenas para a plateia dele, ele postou isso no Twitter dele, que a gente nunca tinha convidado ele para vir aqui. O John olhou isso, ele ter postado isso. O John olhou. Sim, ele veio aqui, com certeza. E o Laésio não gosta muito, né? Ele demonstra incômodo. Pelo visto, ele não gosta de muita coisa, né? E quando se fala sobre isso. E ele esteve lá em Timon, viu, como você falou, né? Um influencer, um radialista lá de Timon, perguntou para ele sobre essa questão do presidente Bolsonaro aqui no Maranhão, se ele era o candidato do Bolsonaro aqui no Maranhão, né? E o Laésio lhe respondeu o seguinte, né? Olha, eu não posso falar pelo presidente, mas eu sei o seguinte, que eu sou conservador, que eu sou de direita e que eu voto no presidente Jair Bolsonaro. Mas eu não sei como é a situação dele aqui no Maranhão, né? Nós temos um trechinho aí, vamos acompanhar, depois a gente comenta um pouquinho. Infelizmente, isso não posso. Só quem pode dizer isso é ele. Eu posso responder por mim. Por ele eu não posso. Eu tenho visto que o PL está nas mãos de outro pré-candidato aqui e eu acho que ele não vai dar essa declaração. Quem dera eu pudesse ser o candidato, mas infelizmente eu acho que ele não tem essas pretensões aqui no estado do Maranhão. Eu nunca neguei a minha essência é conservadora. Eu respeito você que vai votar no Lula, eu respeito o outro que vai votar no Dória, no Moro, quem quiser, no Ciro. Eu vou votar no Bolsonaro, mas o Maranhão, o nosso foco é o estado do Maranhão. Eu sou eleitor convicto, eu sou conservador, mas eu respeito você que vai votar no Lula, que vai votar no Ciro. Fez um becinho ali, né? A estratégia dele, né? Sabe que o Lula aqui tem quase 60% de votos, não é? Tem outros candidatos também. É claro que ele não vai querer se indispor com quem vota no Laésio, com quem vota no Lula, né? É óbvio, isso é uma estratégia que ele tem colocado. Por isso que ele não gosta muito, né, dessa questão de nacionalizar, que ele é o candidato do Bolsonaro, para não afastar esse eleitor dele, aí que vota em Lula, em Ciro, em Tebet, e acabar votando também no Laésio, né? E outra coisa, o Laésio, ele é conservador de direita,
Mas a gente sabe que ele não tem uma relação muito próxima com o Bolsonaro, a gente sabe disso, né? A relação dele não é muito próxima com o Bolsonaro. Ele não tem essa relação muito boa. Então, por isso que ele fica, às vezes, titubeando, tergiversando em relação a isso. Em cima do muro, né? 2 horas mais 16 minutos, 2h16. Gesael, estão sendo criados cargos comissionados aí às vésperas do período vedado? Enquanto a gente está reclamando de pobreza, né, de dificuldade, de falta de emprego, o governo do estado está gerando empregos. Está gerando empregos. De certa forma está. 65 novos cargos em comissão esta semana, às vésperas aí do início do período vedado estabelecido pela legislação eleitoral. Vamos lá. São 14 novas vagas de livre nomeação na Secretaria de Governo, 14 na Secretaria de Educação, 37 na Secretaria de Articulação Política, todos criados aí agora no dia 27 de junho pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador em exercício, Paulo Velta. Então, são esses os números. Geração de emprego nesses últimos dias no Maranhão, apenas no dia 27, 65 novos empregos para serem distribuídos, cargos comissionados a bel prazer no governo do Maranhão. Agora, só uma pergunta que a gente se faz, né? Uma semana, inclusive, de muito trabalho, né? Só aqui a gente já evidenciou aqui, noticiou, inclusive várias licitações feitas aí de uma forma bem rápida, né? Com decoração, com flor, com isso, com aquilo. E aí a gente fica se perguntando aqui, cadê a resolução, por exemplo, da chamada dos policiais, hein? Os concursados. Dá tempo, né? Até porque o concurso já foi homologado há bastante tempo. Será que não sobra, assim, um dinheirinho para poder chamar a turma e aí oferecer, é claro, um contingente maior para esse estado? Afinal de contas, agora em 2021, 750, pelo menos, policiais aí vão se aposentar. E como é que fica esse déficit até o final do ano, né? E querem criar mais 2 secretarias, né? viu? Olha aí. Querem mais 2 secretarias, a gente já tinha adiantado aqui. Eu não consigo entender, é tanto dinheiro sendo colocado aqui, ali, acolá, e não sobra para fazer outras coisas. Não sei que matemática é essa. Amanhã, 1h15, a gente volta aqui, se Deus quiser. A gente se encontra, hein? Para você, aliás, amanhã é sábado, né? Segunda-feira. Não? Hoje é quinta? Tô louco, então. Amanhã a gente se encontra.